Olá pessoal, tudo bem? Então, nos dois vídeos anteriores, né, a gente viu o Firebase, a gente viu como que acessa o console, as opções, a gente criou o projeto, no caso eu tenho o projeto plantas e o projeto revisão. No projeto revisão eu tenho algumas informações essa de analytics, né, a gente habilitou a autenticação para autenticar por e-mail. E se você clicar aqui no projeto revisão, nessa coroinha aqui, nessa configuração, você tem algumas informações do seu projeto. Eu estou repassando essas informações para vocês porque depois que a gente concluir as aulas eu vou deletar esse projeto, claro. Mas essas informações são cruciais para o seu aplicativo, então você não pode, em hipótese alguma, repassar essas informações. Então aqui estão alguns detalhes do nosso projeto. E aqui embaixo, aquele código que a gente vai utilizar. Esse código aqui a gente vai utilizar para que a nossa aplicação se comunique com o Firebase e o Firebase, então, autentique para a gente os usuários. E se o usuário não for cadastrado, ainda não existe o usuário, ele vai cadastrar para a gente automaticamente. Então, vamos lá no nosso código para ver como que a gente faz. Então, até então, né, a gente tinha aplicação onde você acessava diretamente. Então, aqui no Snack, vamos ver, cadê o Snack? No Snack, pessoal, então eu vou disponibilizar esse projeto para vocês, chamado Tela Login. Então, o que acontecia? O nosso app, o app.js, ele tinha aqui a nossa stack que ia para a página home. O que acontece? Agora ele não vai mais para a página home, ele vai para a página login. Então, dentro da página login, se a pessoa se autenticar, ela sim vai para a página de início, para a home. E um detalhe, se você não adicionar essa opção aqui, header left null, mesmo o cara autenticando, vai aparecer a setinha para ele voltar na página. E isso não é interessante. Eu quero que quando ele se autentique, ele não mais saia da tela home, a não ser que ele saia do aplicativo, claro. Mas ele não volte para a tela de login. Bom, então, como a nossa tela de login é a tela inicial, vamos lá ver o que a gente fez nessa tela de login. Bom, primeira coisa, eu tenho os componentes que eu vou utilizar. Eu tenho um text, uma view, text input, onde o usuário vai digitar o e-mail e a senha. Tenho os meus estilos, o meu botão que ele vai clicar para se autenticar. Eu tenho um alerta, que vai exibir um alerta para o usuário, que a gente já viu em aulas passadas também. Caso não exista o e-mail ou caso ele digite a senha errada, vai aparecer o alert. E aqui, adicional, a gente está com esse componente aqui, Activity Indicator. O que é que esse aqui faz? Esse componente, ele na verdade, vamos lá na documentação para a gente ler, o que ele faz? Na verdade, ele só informa, ele mostra para a gente uma indicação visual de que está carregando. Se você ver aqui no exemplo, eu cliquei aqui para a gente abrir um Expo para ver como que funciona esse exemplo. Aqui, ó, nada mais é que são esses estilos aqui indicando que está sendo processado. Por que a gente vai colocar isso? Porque senão o usuário clica no botão e se não tem nenhuma resposta visual, ele não vai saber se clicou ou não. Então, por isso que a gente está colocando mais esse detalhe aqui, para que aí ele tenha uma noção de que ele clicou e está sendo processado a requisição que ele fez. Bom, então voltemos apresentado para vocês esse componente, né, o Active Indicator, esse aqui. Você pode passar o tamanho para ele, né, você pode passar a cor e por aí vai. Bom, então apresentado o componente, vamos lá na nossa tela de login para ver como que a gente vai criar esses detalhes. Bom, primeira coisa, como eu vou trabalhar com Firebase, eu tenho que importar esses componentes. Eu tenho que importar isso para a minha aplicação. Se você estiver utilizando a sua máquina normal, se você estiver utilizando o seu computador, é aquele mesmo processo de instalação. Como que você instala? Você vai lá e vai digitar, deixa eu abrir o Notepad aqui, você vai digitar o quê? Yarn, add e o nome do meu pacote. Como que é? Firebase app e o outro yarn add @firebase out. Ele vai utilizar esses dois métodos, esses dois pacotes para fazer a autenticação. Eu não estou utilizando lá, eu estou fazendo tudo aqui no Expo. Como que eu faço para adicionar pacotes no Expo? Muito simples. Lembramos que os pacotes eles ficam aqui dentro do Package JSON. Então, como que eu vou adicionar? Eu sabendo o nome do meu pacote,
é só eu vir aqui e digitar o nome do pacote. E dar dois pontos. E abro e fecho aspas. E ele automaticamente vai carregar para mim. Então, quando vocês precisarem de adicionar algum pacote aqui no Expo, no Package.json, é só vocês fazerem isso. Que aí ele vai processar automaticamente e já vai pegar uma versão compatível aqui com o Expo. Bom, então como já está adicionado aqui em cima, vocês viram que ele já dá erro, né? Tem uma vírgula sobrando, ele fica com risquinho vermelho. Se tiver sobressalente, ele fica com warning, né? E voltemos então para a nossa página de login. Bom, no login então, como de costume, a gente vai trabalhar com propriedades e com estados. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer o método construtor, que a gente já viu em outras aulas. E quais são os dados que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o e-mail, a senha e uma mensagem para exibir para o usuário. E o que é esse load aqui, igual a false? É se estiver processando, esse valor é false. A partir do momento que termina o processamento, aí esse valor passa a ser true e eu passo ele. Pessoal, e continuando então, aqui a gente definiu as nossas, digamos, variáveis, né, os nossos objetos, que vai ser passado para o nosso construtor. Depois disso, eu vou ter o meu objeto componente didmount. Se a gente for lembrar da outra aula, o que esse componente é? Quando renderizar o meu aplicativo, ele vai chamar esse componente, ou seja, esse componente didmount, eu não escrevi desse jeito porque eu achei bonitinho, não. Ele é um componente nativo do React Native, então eu digito esse component didmount. Então, quando montar o meu aplicativo, o que ele vai fazer? Ele vai criar essa constante e vai inicializar o meu Firebase. Então, essa constante, se vocês lembrarem lá do nosso projeto, são todos aqueles dados que estão logo aqui abaixo. Eu unicamente copiei e colei ali as informações. Eu não copiei o Firebase Analytics, porque eu não vou utilizar o Analytics por enquanto, mas as informações estão aqui caso eu queira utilizar. E aqui também eu mudei de var para um const, por quê? Porque eu não vou mudar isso aqui a nível de execução. Então, se eu não vou mudar, eu defino que isso aqui é uma constante. Bom, então aqui eu defini o meu componente que será montado quando eu executar a aplicação. Então, vamos lá ver como que a gente montou a telinha da nossa aplicação. Depois tem um monte de texto aqui, aí eu vou explicar para vocês. Bom, então eu vou colocar dentro do meu return, o que vai acontecer? Vai ter uma view. Dentro dessa view eu vou ter o meu text input, que vocês já conhecem, né? E eu vou passar o valor para ele, que nesse caso aqui é o e-mail. Além disso, eu tenho outro texto que vai passar a senha. Se vocês notaram, aqui o muda text input, ele está um pouco diferente do que a gente utilizou em outras aulas. Por quê? Porque nas outras aulas eu só passava o value para ele e tudo bem. Agora, além do value, eu estou passando o nome do da minha variável. Por quê? Porque senão eu teria que criar um muda-texto para o e-mail e um muda-texto para a senha. Como eu quero aproveitar o componente, então eu criei apenas um e eu passei o nome da minha variável e o valor que ela vai receber. E essa informação está criada logo aqui em cima, né? Esse método. Aqui, ó, muda-texto, ele recebe o campo e o valor do meu campo. Então, você pode criar desse jeito, eu deixei até comentado, ou de uma forma mais simples, você está setando o estado. Que estado é esse? O password está recebendo o password e, no caso, o e-mail está recebendo o e-mail a ser digitado. Bom, e além disso, depois que eu crio os meus componentes de entrada, o que eu tenho? Eu tenho o meu botão. Só que, ao invés de eu criar um botão aqui, eu criei um método. Por que eu criei um método? Porque se eu tivesse, para já mostrar para vocês, caso vocês tenham mais de um botão, por exemplo, na aplicação, vocês não precisam ficar criando o botão toda hora. Você cria um método e quando você precisar daquele botão, você chama esse método. Então vamos ver o nosso render button, o que ele faz. O nosso render button, então, ele está aqui. O que acontece? Aí que a gente vai utilizar aqui o nosso estado de isLoading. Se o isLoading for verdade, então ele vai ter o Active Indicator, ou seja, que vai aparecer aquele negocinho, a bolinha rodando de que está processando. E se for falso, o que ele vai aparecer? Vai aparecer o título dele, que é entrar, e quando eu pressionar vai chamar o método login, que a gente vai ver daqui a pouco. Então é isso que o nosso render button faz.
ele pega o estado e verifica se está falso, ou seja, se está falso, o loading eu defini ele como falso. Então, por padrão, ele não vai entrar aqui, porque aqui é só se for verdade, ele vai entrar aqui. Então, como ele é falso, ele vai entrar aqui. E aí, eu apertei no button e vai chamar o meu método login. Vamos ver, então, o que o nosso método login ele faz. O método login, primeira coisa que ele faz, ele fala que o estado agora é de processamento, que é verdade. Então, eu estou definindo essa opção. E depois disso, o que faz? Vamos aqui. Ele fala login sucesso, ele chama o usuário e navega para quê? Navega para home. Então é isso que o meu método login faz. Certo, pessoal? E continuando então aqui as informações. Vamos lá. Depois que eu apertei o botão ainda, eu estou renderizando uma mensagem. Vamos ver o que esse render message faz. Aqui o meu render message, onde que está? Está aqui em cima. Ele pega uma mensagem e seta o estado dessa mensagem com a mensagem que ele vai receber. Na onde que eu vou receber essa mensagem? Essa mensagem ela vai estar aqui dentro do meu Firebase. Quando eu chamo o meu Firebase, eu estou chamando uma autenticação. Isso aqui é padrão também. Esse método é construído pelo Firebase. E aí eu estou passando a informação. Sign in with email and password. Nossa, ficou grande, mas é padrão também do Firebase. E o que eu vou passar para ele? Se eu estou pedindo o e-mail e password, o e-mail e o password. E se isso aqui vai retornar um valor ok, que deu certo, o que vai acontecer? Ele vai chamar o login sucesso. Então ele vai vir aqui, vamos ver onde está o meu login sucesso. Vamos lá, cadê o login sucesso? Aqui, ó, a constante login sucesso. Então, ele vai chamar a minha home, certo? E se der um erro? Muito bem, se der um erro, aí esses códigos de erro aqui também são retornados quando você consulta a documentação do Firebase. Então, se o erro código for que o usuário não é encontrado, aí eu vou exibir um alert, e esse alert vai falar para mim, usuário não encontrado. E ele já vai me dar uma opção se vai criar ou não o usuário. Se eu vou ter a opção de criar ou não aquele usuário. Se eu clicar em não, ele vai sair da tela. Se ele clicar em sim, o que vai acontecer? Ele vai chamar um próprio método do Firebase novamente. Isso aqui ele vai autenticar lá no meu projeto. E o que ele vai fazer? Criar um usuário com aquele e-mail e senha cadastrados. E depois que ele cria o usuário, ele pode se autenticar. E se por um acaso der algum problema, der algum erro, o que ele faz? Ele retorna o erro e pega a mensagem chamando o erro login message, que também é o método que a gente criou aqui, está aqui logo abaixo. Então, de acordo com o erro, e lembrando que esses códigos aqui também são do Firebase, então de acordo com o erro, com o código do erro, ele vai montar a mensagem para mim. Senha incorreta, usuário não encontrado, e-mail inválido, ou se caso ele não reconhecer esses erros, aí ele vai falar que esse erro não está documentado e que você então deve contatar o administrador. Então, por exemplo, eu poderia falar aqui, Marcelo, contate ele. Porque no caso essa aplicação é minha, você poderia colocar aqui um canal de comunicação, por exemplo, um e-mail, para que os seus usuários te comuniquem caso apresente algum erro. Pessoal, continuando aqui, então a gente viu a nossa mensagem, mas a nossa aplicação ainda não concluiu, né? Então aqui, se tiver um erro de not found, ele vai vir aqui perguntar se quer criar o usuário ou não. Ou, se caso ele digitar usuário e senha que já existem, porque aqui eu estou avaliando somente se o usuário não existe. Mas se o usuário existir e a senha for errada, o que acontece? Erro na autenticação. E ele retorna o erro para mim. E quando ele termina de processar isso, ele então define meu load como falso novamente, porque eu terminei de processar as informações. Então vamos lá ver como está acontecendo todo esse processo na nossa aplicação. Vamos torcer aqui para que a gente não tenha nenhuma fila. Aparentemente a gente é o próximo da fila, então vamos aguardar.
Aqui, voltando aqui no Firebase, Authentication. Quando você cria um usuário, ele já vem aqui. Percebam que eu fiz esse teste ontem com o meu usuário, ele criou o usuário. E aqui eu fiz um teste hoje, agora há pouco, ele cria aqui também. E agora a gente vai testar um terceiro usuário para vocês verem como que funciona. Deu um erro aqui, ele falou que ele não achou o módulo. Ótimo, foi muito bom isso. Eu já mostro para vocês como que resolve isso. Vamos lá então no nosso Expo. Vamos lá, que olha, já deu erro aqui. Firebase Out. Ele falou que não encontrou o Firebase Out dentro dos módulos. Então eu copio aqui. Vamos lá no nosso package.json. Apesar que ele está aqui, então vamos tentar corrigir isso. Como que a gente corrige? Vamos lá. Eu coloco aqui, e é igual eu falei para vocês, 2 pontos, abre e fecho, e vamos esperar ele processar. Vamos ver se ele terminou o processamento. Aparentemente terminou, aí a gente vai dar um reload aqui. Deixa eu voltar aqui, devices, aí a gente dá um reload app. Pessoal, na maioria das vezes, quando acontece esse erro de módulo, o ideal é que depois que vocês adicionarem, é que vocês fechem o emulador. No caso aqui eu estou no emulador do próprio Expo, tá? Só que ao invés de exibir aqui do lado, eu clico naquela setinha para ele abrir uma nova janela para mim melhorar aqui a minha visão de programação, porque aqui fica mais espaçoso, digamos assim. Então sempre que der algum erro de import, quando vocês corrigirem, primeiro vocês fecham aqui o seu emulador para depois fazer o teste novamente. Bom, então vamos lá. Eu vou simular um e-mail qualquer aqui, teste.marcelo.br. E aí, primeiro teste, vou clicar em entrar. E aqui não tem senha, né? Então ele já está falando que tem uma senha incorreta. Vocês poderiam melhorar essa mensagem, porque na verdade ainda não existe esse usuário. Vamos lá, vou digitar uma senha aqui qualquer. 1, 2, 3. Vamos clicar em entrar. Aí ele fala, usuário não encontrado, porque não existe esse usuário. Criar usuário? Sim. Só que, erro não documentado, contate o administrador. Por quê? Porque por padrão também, o Firebase tem um protocolo de segurança que ele não aceita senhas pequenas. Então vamos lá, colocar uma senha maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu clico agora em entrar. Criar novo usuário? Sim. Aí, beleza. Ele processou, criou o usuário e eu estou aqui agora no meu aplicativo que a gente tinha criado durante as nossas aulas. Vamos confirmar se esse usuário foi criado lá no Firebase? Vamos no nosso Firebase. Clicar aqui do lado para atualizar. Clicar aqui em usuários. Beleza. Aqui o usuário que eu acabei de criar, teste.marcelo.br. Esse usuário já foi criado aqui para mim. Outro detalhe que eu tinha mostrado para vocês, né, é a telinha aqui. Se vocês apagarem lá na nossa tela inicial, o app, se eu apagar aqui o header left null, o que acontece? Vamos esperar aqui aí toda vez ele está dando esse erro de Firebase aqui pelo import. Vamos fechar aqui de novo. Vamos ver se só forçar o reload, se vai funcionar. Se não funcionar, a gente fecha aqui de novo e começa o processo novamente. Deu erro aqui do Firebase. Ele dá esses bugzinhos mesmo, normal, tranquilo, mas a gente já sabe como resolver, né? É só a gente confirmar se está lá o Firebase normal e iniciar o processo novamente. Então vou fechar o emulador e vou abrir o emulador novamente. Pessoal, aí aqui eu fechei o nosso emulador, abriu novamente e agora ele me retornou um outro erro, falando que o Firebase AppName de default já existe. Por que isso está acontecendo? Porque toda vez que eu monto o meu componente, eu estou inicializando o meu Firebase. E toda vez, então, ele está tentando inicializar, mas ele permite inicializar apenas uma vez. Então vamos ver como que a gente corrige esse detalhe aqui. Bom, pessoal, e como então que a gente corrige? A gente corrige colocando um try e um catch, ou seja, ele vai tentar fazer isso aqui e se não der certo, ele vai exibir um erro para a gente. Percebam que conforme eu vou adicionando esse código, ele já corrigiu para mim. Então vamos fazer o teste novamente. Vamos lá.
O usuário que eu criei, até esqueci já, vamos ali ver como é que chama, teste@testemarcelo.br. Deixa eu fechar isso aqui, toda hora estou voltando. Vamos lá, teste@teste.marcelo.br e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar. Beleza, funcionou. E aqui o que eu estava mostrando para vocês, que se vocês apagarem o Reader e coloca ele para sem ser false, aí o que acontece? Ele aparece setinha, o que não é legal, porque depois que eu autentiquei, não tem sentido de eu voltar para minha tela de autenticação. Isso não tem o menor sentido. Então aqui, eu vou voltar ela aqui, né? E colocar o meu header left igual a null. Aqui já atualizou, vamos fazer o teste novamente, @teste.marcelo.br, a minha senha, opa, eu esqueço que aqui no emulador o tab não funciona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só 6, então 7, entrar, beleza, e está aí então a nossa aplicação com a telinha de autenticação, a autenticação é essa funcionando com o Firebase. Pessoal, então se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a esse código que a gente criou, nos contatem e estamos aqui para os auxiliar naquilo que for possível. Abraços então e até a próxima.